Livro de Jeremias, capítulo 41. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens capitães do rei. Com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão juntos, em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também os caldeus, homens de guerra, que se ali achavam. Sucedeu no dia seguinte em que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, de Mispa, ia chorando. Ao encontrá-los, lhe disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, ele e os que estavam com ele, e os lançaram num poço. Versículo 8. Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel, escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como aos outros. O poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira, além de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa na sua defesa, contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei, e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram consigo a todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Versículo 16. Tomou então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, levara cativo de Mispa, depois de ter ferido a Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recobrado de Gibeão. Partiram e pararam em Jeruti-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia
nomeara governador da terra. Jeremias capítulo 42. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês, com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias o profeta: Já vos ouvi. Eis que eu orarei ao Senhor nosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Versículo 11. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes: Não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto, os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, à fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Versículo 18. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo, e o opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá: Não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declaramo-lo assim e o faremos. Mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós outros.
Versículo 22. Agora, pois, sabei, por certo que morrereis à espada, à fome e de peste, no mesmo lugar aonde desejastes ir para morar. Jeremias capítulo 43. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, seu Deus, o enviara, então falou Azarias, filho de Rosaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para as quais haviam sido lançados para morar na terra de Judá. Tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, as filhas do rei, e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixaram com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma contigo pedras grandes, encaixe-as na argamassa do pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, à vista de homens judeus, e dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, para a morte. Quem é para o cativeiro, para o cativeiro. E quem é para a espada, para a espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará. Levará cativos os ídolos e despiolhará a terra do Egito como o pastor despiolha a sua própria veste, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará as casas dos deuses do Egito. Jeremias capítulo 44. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá? Eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Versículo 5. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém,
que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos eliminareis e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esqueceste já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o resto contra vós, outros, para mal e para eliminar a todo Judá. Versículo 12. Tomarei o resto de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior, perecerão. Morrerão a espada e a fome, e serão objeto de maldição, espanto, desprezo e opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como o fiz a Jerusalém, com a espada, a fome e a peste, de maneira que dos restantes de Judá que vierem à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão, senão alguns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, versículo 16: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo, versículo 21, quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis e os vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que estais na terra do Egito.
Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos. Sim, cumpri-os. Versículo 26. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus: Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos, a espada e a fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar saberão se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos será sinal de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós outros para mal. Versículo 30. Eis o sinal, diz o Senhor: eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Jeremias capítulo 45. Palavra que falou Jeremias o profeta a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Jeremias capítulo 46. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra as nações, a respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Poli as lanças, vestivos de couraças. Por que razão veio os medrosos voltando as costas? Estão derrotados os seus valentes e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o valente. Para o lado do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo? Como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavaleiros, estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo.
e os lídios que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Versículo 11. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. As nações ouviram falar da tua vergonha e a terra está cheia do teu clamor, porque fugindo o valente, tropeçou no valente e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Mênfis e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foi derribado o teu touro? Não se pode ter de pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Versículo 17. Ali apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Certamente como o Tabor é entre os montes e o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara a tua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação e ficará arruinada e sem moradores. Versículo 20. Novilha muito formosa é o Egito, mas o Mutuca do norte já lhe vem. Sim, vem. Até os seus soldados, mercenários no meio dele, bezerros cevados, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Faz o Egito um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra eles, como com machados, quais derribadores de árvores. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a mão de No a Faraó, ao Egito, aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Versículo 26. Entregá-los-eis nas mãos dos que lhes procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante, não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei, mas de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas em justa medida, não te inocentarei de todo.